Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te convidar a se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, escrito inscrever. Se você clica aí, não paga nada por isso, fortalece demais o nosso trabalho. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. O seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo, de futebol e regatas. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre alguns jogadores no Botafogo que são negociáveis. Segundo a diretoria do Botafogo, tem alguns jogadores que receberam propostas que são negociáveis para poder manter a saúde financeira do clube. Você concorda com isso? Kaique, finalmente Kaique está recuperado da contusão e já está até treinando com os companheiros, e isso é muito bom, e a gente vai falar sobre ele também. E vamos falar sobre o nosso japonês Luiz Oyama, a qualidade, a visão e a precisão no passe que esse jogador tem. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, o primeiro assunto pra gente trocar aquela ideia maneira aqui no canal Raiz Alvinegra é uma boa notícia. Vamos falar sobre o Kaique, meu irmão, isso mesmo. Menino Kaique sofreu uma contusão grave lá no Campeonato Carioca, ficou fora durante muito tempo, mas já está recuperado, isso aí, já está até treinando com os companheiros e é mais uma opção que o Marcelo Chamusca ganha. Marcelo Chamusca só tem que aprender a escalar o jogador na posição certa, porque lá no Campeonato Carioca, antes do Kaique se machucar, ele estava escalando o garoto na posição errada e com isso atrapalhando e queimando o garoto, e eu já estava prestando muita atenção nessa situação do Marcelo Chamusca. Com isso também, galera, Kaique voltando, nosso banco de reservas, ele ganha uma qualidade maior. Vamos fazer uma análise aqui rapidinho. Diego Gonçalves entra do lado esquerdo. Chay é puxado para o meio campo. Marco Antônio naturalmente vai para o banco de reservas. Nosso banco de reservas terá Daniel Borges, terá Enio, terá o próprio Marco Antônio, vai ter também o Kaique, vai ter o Barreto, o Jonatas quando voltar, Guilherme Santos. Então, com isso, jogadores limitadíssimos, como Marcinho, como Felipe Ferreira, como o próprio Ricardinho, vão cada vez mais perdendo espaço, porque não vai ter como entrar no time, porque nós temos jogadores ali para o meio campo com mais qualidade. Então isso é bom acontecer, porque o time vai encorpando, o time realmente vai ficando forte, e esses jogadores limitadíssimos, que em outras épocas eram logo a primeira opção de substituição, vão ficando lá para trás, e isso é muito importante. Outro jogador que eu quero trocar uma ideia, bater um papo com vocês aqui, é sobre o Luiz Oyama. É uma pena que eu não posso trazer o vídeo e colocar aqui para vocês assistirem o vídeo do Luiz Oyama, cara. Como esse cara é inteligente, como esse cara joga de cabeça erguida, como ele tem uma precisão tanto nos passes curtos como nos lançamentos, meu irmão. Várias vezes dentro da partida contra o Náutico, Luiz Oyama acertou vários lançamentos longos, e que se o Chamusca fosse um técnico de verdade e se o Chamusca tivesse um mínimo de inteligência, ele já estaria explorando esses lançamentos longos do Oyama, porque o Oyama dá esses lançamentos toda hora. Então o Chamusca, se tivesse um pouquinho mais de inteligência, já estava usando dois homens de extremo com muita velocidade, e quando a gente tomar essa bola, esses caras já estavam entrando igual flash nas costas dos laterais, que sempre sobem muito, e a gente poderia surpreender muito mais as equipes adversárias. Mas o Chamusca não pensa nisso. O Chamusca não consegue enxergar isso. É aquilo que eu falo para vocês. Chamusca é um treinador totalmente limitado, que não consegue enxergar o futebol, não consegue enxergar as variações de jogo que acontece dentro de cada partida.
Mas infelizmente, com toda essa limitação, ele não será mandado embora. Sabe por que ele não será mandado embora? Porque o Botafogo teve muita dificuldade no começo do ano para contratar um treinador. Recebeu vários não de alguns treinadores. Vários treinadores viraram as costas do Botafogo. E ele teve que contratar o Chamusca, que foi o único que aceitou. E se agora mandar o Chamusca embora, o Botafogo vai esbarrar na mesma dificuldade de encontrar um outro treinador. O Luxemburgo, há um pouco tempo atrás, foi sondado e não quis. Ele agradeceu porque teve o interesse do Botafogo em tornar ele treinador do clube, mas ele agradeceu e não aceitou. Da mesma forma que o Luxemburgo fez, vários outros treinadores também irão fazer. Então, meu irmão, a gente tem que torcer para que esse cara consiga fazer esse time jogar com todas as limitações e as burrices dele, porque mandar ele embora vai ser difícil de encontrar um treinador que queira assumir o Botafogo. Não estou aqui passando pano para a diretoria, mas a diretoria, se tivesse que tomar essa decisão, teria que ter tomado lá na Copa do Brasil, quando ele foi eliminado. Não era nem para ele voltar para o Rio de Janeiro. Lá mesmo já podia pegar a mala dele e voltar para a terra dele. Demoraram a tomar essa decisão, e tomar essa decisão agora dentro do Campeonato Brasileiro ficou muito mais difícil. Vamos torcer para que tudo dê certo, mesmo a gente entendendo que esse treinador é limitadíssimo, é fraquíssimo e vai dificultar muito o nosso jogo dentro desse campeonato da Série B. Se ele fosse um pouquinho inteligente, ele explorava muito essas bolas longas do Luiz Oyama, que o cara tem uma precisão incrível nessas bolas, mas infelizmente ele não consegue ter, ele não tem essa visão. Rapaziada, é o seguinte, lá no Fogão Net surgiu uma matéria ontem à noite que o Botafogo está aí prestes a negociar algum jogador para manter a saúde financeira do clube. O clube está entrando em colapso, daqui a pouco não vai ter dinheiro para poder manter os salários dos jogadores em dia. Então tem 4 jogadores aí que podem ser negociados. Se surgir uma boa proposta, talvez o Botafogo não consiga segurar esses jogadores e pode sim negociar negociar 2 jogadores para, como eu falei ainda há pouco, manter a saúde financeira do elenco. Eu quero saber de você. Você concorda em o Botafogo negociar seus jogadores para poder conseguir manter os salários em dia até dezembro? Ou você acha que o Botafogo deveria procurar outro caminho? Ou você acha que o Botafogo deveria arrumar outra forma e não mexer nesse time que já é tão limitado? E se você começar a tirar peças desse time, você pode dificultar mais ainda. Nós já temos um treinador limitadíssimo e você tira algumas peças que já estão encaixadas dentro do elenco para ir no mercado buscar peças mais baratas para poder fechar um lugar onde já tinha um cara ali que era titular absoluto. Eu acho que é muito arriscado fazer isso, porque a gente fazendo isso, começando a vender jogadores que são titulares para poder manter a saúde financeira do clube, eu acho que a gente corre um grande risco de permanecer na segunda divisão. Eu acho que a diretoria deveria seguir um outro caminho. O do César não falou aí que estava atrás de um empréstimo de 70 milhões ou um pouco menos para poder conseguir manter a saúde financeira do clube em dia? Então por que não vai atrás desse empréstimo? Eu acho que esse momento, por mais difícil que seja a situação do Botafogo, por mais complicada que seja a situação do Botafogo, eu acho que nesse momento não deveria vender nenhum jogador, deveria fazer um esforço para segurar esse time que está aí, porque assim a gente pode voltar para a elite do futebol brasileiro. Agora, se começar a desmontar o time, eu já vou começar a ficar receoso se a gente vai voltar ou não para a elite do futebol brasileiro. O Botafogo comprou 50% do passe do PV, né? E renovou o contrato dele até 2024. O PV é um desses jogadores que o Botafogo pode negociar. Só que o Botafogo só tem 50% desse jogador. Então, para o Botafogo botar uma grana boa no bolso com o PV, tem que vender muito bem. E vendendo para time aqui dentro do Brasil, não vai conseguir vender bem. A gente sabe muito bem disso. O Internacional ofereceu aí 4 milhões e 800. Não vale. Nem por 10% do passe do PV. Esse garoto com certeza vai dar muitos frutos para o Botafogo. O Souza, a mesma coisa. O Botafogo, eu não sei quantos por cento o Botafogo tem do passe do Souza.
Dizem que era 100% do passe, mas isso aí foi lá uma informação em 2019. A gente já está em 2021 e eu não sei se houve alguma negociação aí, o Botafogo sem dinheiro ofereceu parte do passe do Souza para empresário para poder conseguir renovar com o jogador, assim como eles fizeram com o Matheus Nascimento. Então eu não sei quantos por cento tem. E não sei se o Souza, se a venda do Souza conseguiria segurar a onda no Botafogo até o final do ano. Então o Souza, eu até aceitaria uma negociação porque é um garoto que não é titular do time. Ele é o primeiro reserva ali. Se faltar o Canu, se faltar o Gilvan, o Souza é o cara que vai entrar para poder fechar ali esse espaço ali na zaga do Botafogo. Então o Souza eu até aceitaria. O outro jogador é o próprio Canu, zagueiro, que já recebeu propostas aí também do Cruz Azul, do próprio São Paulo. Botafogo deu um aumento de salário para o Canu e provavelmente aumentando o salário deve ter aumentado a multa rescisória desse jogador. Esse jogador também é mais um jogador que está nessa lista de possíveis jogadores que o Botafogo pode vender para poder manter a tal da saúde financeira do clube. E é o Navarro que praticamente já renovou seu contrato com o Botafogo, já acertou as bases salariais, só falta assinar o contrato, mas mesmo assinando um novo contrato, o Navarro também está nessa lista aí que pode ser negociado caso apareça uma proposta muito boa pelo Navarro. Lembrando que o Botafogo só tem 50% do passe do Navarro também. Então, para poder colocar um dinheirinho no bolso com o Navarro, teria que ser uma proposta muito boa também. Aí eu não sei se vale a pena você tirar o Navarro, que está numa ótima fase no Campeonato Brasileiro da Série B, fazendo gols, dando assistência, participando do jogo. Se é bom você tirar o Canu, se é bom você vender o PV, que apesar dos erros no jogo contra o Náutico, é um garoto que vem jogando muito bem, vem mantendo uma regularidade muito boa com a camisa do Botafogo. Você começa a desfigurar o time. E isso é muito ruim e muito perigoso dentro de uma Série B tão complicada como essa que a gente está vivenciando. Essa Série B, ela criou muitas expectativas pelo fato de ter alguns times que já foram campeões brasileiros e times grandes. Só que tecnicamente ela está muito abaixo. Só que na raça, na imposição, na briga, na luta, ela está forte. Então a gente precisa de um elenco forte, um elenco que seja capaz de encarar esse Campeonato Brasileiro da Série B tão disputado. Então, como eu falei, rapaziada, eu acho que a diretoria do Botafogo deveria procurar outros caminhos e não mexer no time titular e não negociar jogadores do time titular, porque se isso começar a acontecer nas mãos desse treinador que é fraquíssimo, a gente corre sérios riscos de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí seus comentários, meu irmão. Fala comigo, coloca aí seu comentário. Você concorda com a venda de alguns jogadores ou você pensa igualzinho a mim? Não deve mexer nesse time. O time já é limitado, o time já é fraco, o time está precisando de jogadores e você ainda vai tirar alguns jogadores do elenco para poder manter a saúde financeira do clube? O clube deveria procurar uma outra forma de manter essa saúde financeira ou não tem outro caminho? Vender jogador é o único caminho que o Botafogo tem. Deixa aí no comentário para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar. Valeu, rapaziada. Boa quarta-feira pra você, meu irmão. Quarta-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Tamo junto. Fui. Valeu, rapaziada. Botafogo.